Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a um webinar sobre a escola depois do ensino à distância, neste segundo ciclo de webinars da Porta Editora. E hoje temos convidados que, pela sua experiência, pelo seu percurso profissional e pela sua atividade diária, irão partilhar connosco o que será esta escola depois de passarmos pelo ensino à distância e, portanto, é necessário que haja uma reflexão e também um contributo daquilo que são as experiências de cada um no seu trabalho. Temos hoje o Filinto Lima, subejamente conhecido de todos, pelo seu papel como diretor e como presidente da ANDEEP. Temos também o Marco Bento, investigador, também professor universitário e com um papel muito relevante na área da educação e do digital, desde há muito tempo. E também António Rodrigues, diretor do Centro de Competências entre Mar e Serra e também com um longo percurso profissional ligado à educação, ligado à formação de professores, mas não só. E é nesta riqueza de convidados que temos hoje que teremos a possibilidade de discutir algo que, com certeza, já todos terão pensado antes deste desconfinamento e deste regresso às aulas, mas que convém fazer um ponto da situação. Antes disso, eu gostaria de partilhar uma pesquisa que fiz na área científica, utilizei um motor de busca, escrevi duas ou três palavras e depois percebi que sobre aprendizagens perdidas havia um resultado, e isto dados de hoje, de cerca de 307 mil publicações, artigos, textos, o que quer que seja, sobre as aprendizagens perdidas. E porque muito se falou, e porque muitos títulos de jornal, nos últimos tempos, nos deram este motivo de perceber que as aprendizagens foram perdidas por este ano de confinamento e de regresso a casa e trabalho a partir de casa e aulas a partir de casa, e falamos aqui em muitas coisas como o drama das aprendizagens perdidas, a recuperação ou não, os planos que é necessário fazer, mas de facto é algo que perpassa uma série de situações que nos leva a pensar e a ponderar se este ano foi de facto um ano de calamidade, se foi um ano perdido, se as aprendizagens estão perdidas e irrecuperáveis. E permitam-me também trazer aqui à discussão um excerto do relatório da OCDE, de um relatório preliminar, que foi atualizado agora no dia 13/4, e que diz o seguinte, que por cada 3 meses de aprendizagens perdidas, os alunos do primeiro ao 12º, deverão reduzir em 3% os seus rendimentos para o resto da sua vida. Ou seja, se em cada 3 meses há 3% de redução dos seus rendimentos, a minha pergunta, e para quem pode andar um pouco distraído ou não, e tendo em atenção tudo o que já foi escrito e dito e em entrevistas, estamos a assistir a uma geração perdida, uma escola completamente perdida e, portanto, irrecuperável, porque o plano de recuperação das aprendizagens está a ser agizado, está a ser elaborado, será implementado, mas isto tudo e todo este panorama que aqui vemos, como primeira provocação, o que eu vos pedia era, e começava pelo Filinto, de facto, não se ganhou nada com este ano, perdemos tudo. E, portanto, o que é que, Filinto, na tua perspectiva e de alguém que lida com uma escola, que tem que gerir uma escola, mas também conhecendo também o panorama nacional pelas suas outras funções, achas que, de facto, é possível voltar à normalidade ou esta normalidade nunca será algo que vamos ter em cima da mesa, pois o panorama, acreditando em tudo que nos vem dizendo, é, de facto, um panorama de calamidade e impossível de regressar à normalidade. Lançava esta primeira provocação neste primeiro início, depois teremos outra. Filinto, em 5 minutos, o que pensas de tudo isto e como é que perspectivas, tendo em conta a tua experiência e aquilo que tu já conheces sobre as escolas? Muito bem-vindo. Muito bem, boa tarde a quem nos está a seguir, boa tarde ao Luís Fernandes, boa tarde também ao Marco Bento e ao António Rodrigues.
Respondendo muito diretamente à pergunta do Luís Fernandes, eu penso que não tenha sido um tempo perdido de forma alguma. E quero dizer que reconheço que neste momento nós já voltamos à normalidade. E, na minha opinião, a normalidade é que todos os alunos, do pré-escolar ao secundário e também ao ensino universitário, estarem em contexto de escola, estarem em contexto, portanto, de sala de aula, do espaço que nós conhecemos. Eu quero aqui reafirmar aquilo que tenho dito publicamente. Os professores fizeram um trabalho, ou têm feito um trabalho de excelência. Muitas vezes não têm o fruto desse trabalho, aliás, têm um fruto contrário desse trabalho, porque são premiados, por exemplo, com uma avaliação de desempenho muito injusta e que nós ANDAEP, queremos modificar, portanto, essa avaliação. Não faz sentido um professor que tenha na sua avaliação um excelente, em virtude das vagas das cotas, tenha que ter um bom que nada serve para a progressão na sua carreira. Mas, portanto, eu penso que desde o dia 16 de março, e reparem bem, nós estamos com esta pandemia, pelo menos decretada oficialmente, há mais de um ano, a fazer um trabalho, ora não presencial, sem computador, sem material digital, em algumas terras sem sequer o sinal de net a funcionar e, portanto, para prejuízo de muitos alunos, e eu não quero aqui de forma alguma diabolizar o ensino não presencial, mas o que eu quero aqui afirmar é que o ensino não presencial, o ensino remoto de emergência, não pode substituir de forma alguma o ensino presencial. E eu pergunto, se assim não é, onde é que está, por exemplo, a socialização dos nossos alunos no ensino presencial? Parece-me que não existe. É um dos muitos constrangimentos. Aliás, nós reconhecemos que a escola é um elevador social. Na minha opinião, este elevador social que é a escola, todos reconhecemos isso, quando é movido pelo ensino, portanto, não presencial, o elevador sobe pouquinho e sobe pouquinho para alguns, mas desce muito para bastantes, como nós sabemos. Agora, foi o ensino que tivemos, os professores trabalharam de uma forma abnegada, de uma forma, na minha opinião, espetacular, credibilizando ainda mais a sua profissão, dignificando a carreira docente e valorizando-a, e, portanto, a minha primeira palavra, essa sim posso dizer, um cartão, é dar um cartão branco, agora aprendi esta também, um cartão branco aos professores. Há o cartão vermelho, há o cartão amarelo e há o cartão branco. O cartão branco é quando se tem numa atividade, não é o caso da docência, bem sei, desportiva, portanto, uma atitude de reconhecido mérito. Foi o caso dos professores. Alguém contava no dia 13 de março do ano passado, quando António Costa disse vai tudo para casa a ensinar à distância? Alguém contava com isso? Ninguém contava. Ninguém sabia. As universidades talvez soubessem. Mas o ensino não superior sabia o que era ensinar à distância. Ter o ensino remoto de emergência. E acho que nós, professores, superamos essa prova de uma maneira positiva. Os alunos aprenderam, outros não. É bom que se diga que muitos alunos não tiveram, e neste momento ainda não têm, embora estejam nas escolas, portanto, os meios digitais necessários, que eu reconheço que é necessário, é muito importante, mas também não queria cair na hipocrisia de dizer que, de facto, quem tivesse meios digitais, portanto, o assunto estaria resolvido em relação aos instrumentos do ensino à distância. Não me parece. Todos conhecemos alunos que até podem ter um computador XPTO, o melhor do mundo, mas lá em casa não têm ambiente para estudar. Lá em casa não sabem sequer se à hora do almoço irão ingerir a refeição quente que a escola lhes faculta. Lá em casa não têm um espaço digno, uma mesa de trabalho onde possam, de facto, estudar. Portanto, eu também queria dizer que, para mim, o ensino à distância trouxe ou realçou algumas injustiças sociais, das quais eu dei exemplo atrás, e que, na minha opinião, estão muito para além de lá em casa o aluno ter ou não ter computador. Felizmente, e aos soluços, os computadores estão a chegar às escolas públicas portuguesas. Eu faço aqui um apelo ao Ministério da Educação que não se esqueça dos alunos do 5º ao 9º ano, que terão direito,
a um tipo de computadores, que é o tipo 2 de computadores, que até ao momento, aquilo que me comentam, e aquilo que eu também sei, não terá chegado ainda à maior parte das escolas públicas portuguesas. Portanto, Luís, esta era a minha introdução. Muito obrigado, Filipe. Então, podemos perspectivar que não se perdeu tudo, algo se ganhou com o que aconteceu, o que ficaram foram expostas algumas fragilidades que inicialmente podiam não estar ainda na nossa mente ou em cima da mesa. Podíamos não ter perspectiva disso. Exato? Sim, acho que consegue resumir em poucas palavras aquilo que eu acabei de dizer, sem querer de forma alguma diabolizar o ensino remoto de emergência, o ensino à distância. Os professores adaptaram-se da melhor forma. Na altura, eu lembro que nos últimos 15 dias do segundo período não houve formação. Na pausa da Páscoa do ano passado, nós próprios, nas escolas, os professores de TIC deram formação aos seus colegas. Posteriormente, quer o Ministério da Educação, quer os centros de formação, que eu queria aqui agradecer bastante, também deram formação aos professores e neste momento estamos em melhores condições. Se tivermos que confinar, Deus não me ouça, ninguém quer confinar, mas estamos em melhores condições de fazer um melhor serviço. Muito obrigado, Filinto. Passava então a palavra agora ao Marco, a ideia é a mesma, e Marco, numa perspectiva, obviamente, de quem faz um trabalho direto na investigação, na implementação, na formação, no trabalho com professores. Marco Bento, como é que tu perspectivas, portanto, todas estas afirmações da calamidade, das aprendizagens perdidas, do que é que se ganhou, o que é que se perdeu, da voltar à normalidade, do irrecuperável, estas palavras que têm assolado muito toda a nossa mente e que nos entram, quer pelos jornais, pelas televisões, pelas rádios, enfim, por todos os meios, nós somos bombardeados com elas. Marco, por favor. Olá. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui convosco e também cumprimentar primeiro o Luís Fernandes e o Filipe Lima e o António Rodrigues. Bem, ouvi aqui algumas coisas até que até servem exatamente para nós começarmos aqui a perceber que há aqui um conjunto de equívocos e eles permanecem. Na realidade, se nós tivermos perdido alguma coisa, significa que tinha sido feito também algo, não é? Portanto, eu só posso perder alguma coisa que terei entregue. Se eu não entreguei, não posso perder. Ainda assim, se fôssemos por essa perspectiva de que se perdeu alguma coisa, então eu também tenho que devolver aquilo que não devia ser entregue, não é? Portanto, ficamos aqui nesta dicotomia entre se tenho que recuperar aprendizagens, também tenho que devolver aquelas aprendizagens que foram feitas. Não parece que seja por aí. Agora, também é preciso ter essa noção de que, primeiro, não voltamos à normalidade. Eu tenho que discordar, porque se esta é a nossa normalidade, então eu percebo onde o Filipe Lima quis chegar, evidentemente. É evidente que a normalidade, voltamos a um ensino presencial, mas o ensino presencial é um ensino neste momento confinado, não é? Também. Portanto, nós estamos num momento presencial, mas também eles confinados. Portanto, nem sei se estamos tão mais ou menos confinados na escola ou estávamos em casa com o online. É evidente que estou aqui também só a provocar um bocadinho para alimentar a discussão, mas de qualquer forma, nós estamos ainda num estado de emergência, a seguir sim vamos para um estado de calamidade, pelos vistos, não é? Portanto, este estado de emergência, que estamos praticamente há 6 meses, intermediado se calhar há 2 anos, não é? Ou seja, há 2 anos num estado completamente atípico na sociedade, e a escola não é um mundo paralelo. E de repente, às vezes fica a sensação de que a escola vive um mundo à parte onde tudo que tem acontecido na escola tem que ser exatamente a mesma, essa normalidade. Ou seja, não, os alunos têm que continuar a aprender, os professores têm que continuar a ensinar, sim, é verdade, mas a circunstância que vivemos atualmente é uma circunstância de emergência. E ter essa primeira noção é urgente para nós percebermos que não podemos fazer o mesmo que fazíamos com 2 anos completamente atípicos. E essa é a realidade com que nós nos paramos. Logo, eu não posso estar à espera de recuperar, neste momento, seja o que for, não é? Se os anos são atípicos. Ainda para mais, também há aqui uma outra curiosidade, que é, se por um lado nós valorizamos tanto o trabalho dos professores, e é valorizar os professores que muito rapidamente, sem perceberem o que era o ensino à distância, eu acho que nem as universidades, para ser muito honesto, portanto,
se ninguém sabe o que é o ensino à distância, nem como rapidamente implementar o ensino à distância, porque não há recursos, não havia meios, e continua a não haver, para implementar o ensino à distância, portanto, daí ser um ensino remoto de emergência. Ora, e se nós valorizamos esse trabalho hercúleo de todos os professores que muito rapidamente conseguiram fazer uma adaptação a um ensino de emergência, não posso estar a valorizar os professores por um lado e depois a seguir dizer assim, agora vamos recuperar tudo aquilo que vocês não sabem fazer. E estar a dizer que, na realidade, o que estamos aqui a fazer, se eu tiver que recuperar aprendizagens, eu estou a desvalorizar claramente o trabalho dos professores. E essa é que é a questão aqui. Portanto, se há aprendizagem, se houve aprendizagens, então vamos deixar os professores fazer o seu caminho, que o sabem fazer muito bem, que é olhar para qualquer aluno, e isso não é preciso um ensino de emergência, nem um ensino, nem qualquer outro tipo de estado. Um professor, quando olha para um aluno que está num determinado patamar de aprendizagem, ele parte daquele patamar para produzir aprendizagem com ele. Portanto, eu não preciso de uma ordem ministerial que me diga exatamente onde é que eu tenho que começar e para onde é que eu tenho que ir. Porque eu, enquanto professor, tenho essa noção. E os nossos professores têm a noção exatamente de qual é o estado dos seus alunos, para saber de onde é que eles partir, para onde é que vão avançar. Portanto, essa ideia de fazer alguma coisa de quase que uma uniformização no mundo que devia ser mais pela diferença, me parece-me que é um ponto de partida que nós não podemos de todo começar. E depois, na realidade, aquilo que estamos a fazer é uma diabolização real daquilo que é o ensino à distância. Porque não havendo, na verdade, eu estou a diabolizá-lo. Porque todos nós, e eu também queria deixar isso aqui claro antes de terminar esta primeira intervenção, todos nós queremos exatamente uma escola que tenha um ambiente presencial, com tecnologia. Mas é um ambiente presencial, esse é o sentido de escola, portanto, não há aqui, de repente parece que se travou aqui uma luta do bem e do mal entre o que é o presencial e o que é a distância. E não é isso. Não há ninguém que defenda um ensino totalmente à distância ou um ensino totalmente presencial. Nós queremos a junção dos dois mundos, esta imersão no mundo virtual e à distância, não esquecendo, evidentemente, que estávamos num estado de emergência e num estado de emergência temos que fazer o máximo possível para os nossos alunos. Obrigado, Marco. Portanto, na tua perspectiva, não há regresso à normalidade, porque ela não existe. Há um regresso à escola, digamos, um regresso presencial, mas... Um regresso geográfico, Luís. Um regresso geográfico. Porque, na realidade, nós estamos aqui em presença uns dos outros, não é mesmo? Exatamente, um regresso geográfico, mas aprendemos. Aprendemos com o que aconteceu e aquilo que não se aprendeu eventualmente foi porque não houve condições para o fazer e, portanto, há que dar continuidade. Ou será que também os programas não permitiam irmos para o ensino à distância? Rapidamente, antes de passar a se os programas não permitiam? Se os programas não permitiam que houvesse esse ensino à distância. Os programas permitem tudo aquilo que nós quisermos, não é? Portanto, a flexibilidade é mais mental do que outra coisa, não é? Às vezes ficamos à espera de receitas e as receitas não existem. E todos nós tivemos que nos recriar, não é? Parece-me que é mais essa nossa flexibilidade mental que muitas vezes não surge, não é? E, aliás, mas houve muitos professores que conseguiram recriar-se neste ambiente e todos eles fazerem um novo ensino. Nós temos diferentes ensinos, não é? Curiosamente, há muita diversidade de ensinos neste momento. Só uma última notazinha. E será que nós conseguimos, neste momento, ter uma verdadeira noção ou análise, ou conseguimos perceber o que é que eventualmente não terá sido aprendido? Será que conseguimos já ter essa informação? Sim, mas quem nos dá essas respostas melhor que ninguém são os professores de cada uma das turmas do nosso país. Têm a perfeita noção exatamente do ponto onde todos, quando voltaram agora no terceiro período, ou aqueles que foram voltando no terceiro período ao ensino presencial, exatamente o ponto onde haviam de partir para começar a fazer esse trabalho. Ok, muito obrigado, Marco. Vamos agora então passar para o António Rodrigues e, mantendo a mesma linha de questionamento e de introdução que eu fiz, passar-lhe a palavra e perceber, na perspectiva do António, como é que nós podemos ver todas estas situações, todas estas afirmações da calamidade, das aprendizagens perdidas, do ser recuperável, do que é que se aprendeu, o que é que estamos a fazer. Na tua perspectiva, António, o que é que tu achas de todo estas questões, todas estas situações, e pensando na escola que estamos agora depois deste ensino à distância? Boa tarde, agradeço o convite e felicito os meus colegas de painel. É com muita honra que estou convosco. E
Relativamente a este primeiro desafio, a primeira coisa que eu me apraz dizer, com pedido de desculpa pela metáfora, isto parece mais ou menos o ensino à distância, o chamado ensino à distância, e as afirmações que se produzem sobre ele parecem mais ou menos aquelas contradições do início da pandemia do Covid. Ora usa máscara, ora não usa, ora é recomendável, ora não é. Temos os gurus do EAD, do ensino à distância, a dizer eles não sabiam EAD. Pois, a primeira afirmação que vos digo é que o EAD, o ensino à distância, é desde o século XIX uma modalidade de ensino concebida exclusivamente para adultos. E, portanto, o que estamos aqui perante este tipo de... Estas afirmações são tão bizarras que era mais ou menos a mesma coisa que dissessemos a uma criança que anda a brincar com o carrinho de rodas, de rolamentos: olha, agora vais conduzir um Fórmula 1. E ele a seguir estampava-se e depois dizíamos: o gajo não percebe nada de Fórmula 1. Isto é, há aqui um autêntico paradoxo e eu não consigo compreender o porquê desta recusa de que houve a necessidade, isto é, que o ensino não presencial não foi uma opção das escolas, nem dos professores, nem dos alunos. Foi uma necessidade, foi uma necessidade de emergência. Depois, há aqui também um paradoxo com a aprendizagem. Deve haver uma confusão entre memória e aprendizagem. Porque é assim, das duas uma, ou os alunos fizeram aprendizagens significativas e não as perdem. Eu, quando faço uma aprendizagem significativa, altero a minha visão do mundo e a estrutura das minhas redes cognitivas e normalmente não esqueço. A aprendizagem significativa é para a vida. Ou os alunos memorizaram. Se não fizeram aprendizagem significativa e memorizaram, eles iam perder de qualquer maneira, porque a memória aleatória, isto é, aquilo que memorizamos, normalmente só serve para o exame no dia seguinte. 2 meses depois foi-se. E, portanto, eventualmente, se fizeram aprendizagens significativas, não perderam nada. Se memorizaram, simplesmente, já iriam perder com o tempo. A outra questão também tem a ver com outra confusão que existe, que é, há uma enorme confusão entre ensino e aprendizagem. Isto é, muita gente não percebe que a aprendizagem é uma construção individual. Cada aluno aprende de forma diferenciada, quer no ensino presencial, quer no ensino não presencial. Se eu estou a falar neste momento, não sei para quantas pessoas, mas a construção, a representação mental das minhas palavras terá diferenças de pessoa para pessoa. E, efetivamente, a forma como nós reconstruímos a informação que recebemos é distinta e deriva da nossa personalidade, do nosso próprio conhecimento prévio. Olhem, o Damasio agora diz, inclusive, com muita razão, depende, inclusive, dos nossos afetos. Há coisas que gostamos mais. Uma outra questão também, e portanto, quando se diz que, eles não aprenderam, ou alguns não aprenderam, é normal que alguns não aprendam. E, efetivamente, a maior parte das escolas tem, inclusive, dispositivos para resolver esses problemas. Tem estruturas de apoio pedagógico, os professores fazem recuperação, etc, etc. Há bocado, houve algum de vocês, penso que foi o Filinto que disse que voltamos à normalidade, e o Marco contrapôs, a dizer que não é bem uma normalidade. Eu permito-vos dizer que eu penso que tenho na minha frente pessoas experientes. E não é preciso ser muito experiente. E eu vou-vos falar na magia do olhar do professor. A maior parte dos professores experientes chegam a uma sala de aula e estão a dar a sua aula e, num olhar de um segundo, concluem qual o grau de entendimento que a turma está a ter sobre a sua aula. E alteram muitas vezes a aula, porque vêm aqueles olhinhos e aquelas expressões e concluem que os alunos não estão a perceber. O facto dos alunos estarem de máscara, efetivamente, impede uma comunicação para além da linguagem verbal. Impede a comunicação das expressões dos miúdos, do seu grau de entendimento, do seu entusiasmo, do seu tédio. E, portanto, não estamos numa normalidade quando o professor não se pode debruçar sobre o aluno para ver o caderno, ou aproximar-se dele, ou inclusive a tocar, que é outra coisa que não é avaliável no momento, não é possível. E, portanto, há uma maneira, na minha ótica, agora, é razoável pensar que houve mais alunos a não aprender no ensino à distância? É por um motivo muito simples. Reparem que os elementos essenciais para o sucesso da aprendizagem, reparem, nós fizemos já há uns 4 anos um estudo com 2.600 alunos. E sabem qual foi o motivo de insucesso escolar escolhido pelos alunos como em primeiro lugar? Foi a indisciplina. Foram os alunos que o disseram. E, portanto, há um conjunto de normas que os professores implementam na sala de aula, normas de normalização de uma determinada ideia do que é uma aula,
que, no caso do ensino à distância, os professores delegam nas famílias. E, pronto, são as famílias, então os mais pequenitos é assim mesmo, são as famílias que têm que garantir que eles têm conectividade, que eles estão atentos, e nisso é que, sendo que há uma questão aqui quando se envolve a tecnologia. Nem as famílias mais atentas podem impedir uma coisa que os garotos são mestres, são fantásticos, que é o multicasting. Nenhum adolescente deste mundo e desta terra consegue estar a ouvir uma aula sem estar em simultâneo no chat, a espiar o que está a passar na rede social que ele gosta, eventualmente a jogar e quase certeza a ouvir música. Eu trabalhei com 600 adolescentes que fizeram 2 aulas de aprendizagem com computadores. E raros eram aqueles que não pediam para estar a ouvir música em simultâneo, no mínimo isso. Mas depois analisei o que eles tiveram realmente a fazer nos computadores, e vocês, é inimaginável o número de pessoas, o número de coisas que aqueles garotos conseguem fazer em simultâneo. Obviamente que isto provoca o quê? Provoca uma abordagem ao conteúdo fragmentada, não é? Eles veem o conteúdo como um pontilhado. E, portanto, é óbvio que é plausível que tenhamos perdido. Um outro motivo para perdermos, além desta delegação das famílias dos professores, que cria imensa diversidade, porque há famílias que, por isso mesmo, não podem. Nem tem a ver com competências parentais, de ele saber ou não saber. Muitas vezes tem a ver com o facto da família não poder simplesmente dar o apoio aos alunos ou aos filhos, como deve ser. Agora, portanto, é plausível que se tenham perdido mais. Efetivamente é. Mas perdido no sentido de, não é perdido, mas aprendizagens menos conseguidas. E, portanto, devíamos falar mais em consolidação de aprendizagens do que perca de aprendizagens. Porque, reparem, aprender aprendizagens, num conceito de aprendizagem significativa, é um paradoxo. Ele aprendeu, não é? Será que ganharam alguma coisa? É outra questão que se coloca. Isto é, será que durante tantos meses em que os alunos e professores trabalharam com computadores, como nunca se trabalhou no sistema educativo português, reparem, o ensino não presencial não era possível ser feito a partir das escolas. A maior parte das escolas não tem condições para ter 100 computadores ligados à internet. Algumas delas nem 10. E, portanto, estamos aqui a falar de uma espécie de uma proposta de termos um ensino à distância fantástico para as escolas que estão 20 anos atrasadas em termos de aproveitamento, ou 10 ou 12 anos atrasadas. O que é particularmente curioso. Portanto, o ensino à distância fez-se com recursos dos professores. Mas será que aprendemos alguma coisa? Essa é outra questão. Eu tenho uma atitude em relação à tecnologia de entusiasta, mas um entusiasta crítico. Analiso criticamente as propostas que me fazem e aquilo que pude observar, nomeadamente porque, apesar desta provecta idade, sou pai de um aluno do 8º ano e, portanto, estava por cá a ver, é que houve coisas que se fizeram que poderiam enriquecer o ensino presencial no futuro. Assim as escolas tivessem meios para as implementar. Eu vi coisas muito engraçadas. Por exemplo, vi alunos a trabalhar em grupo online. Isto é, são coisas que normalmente os miúdos têm aquela tendência de ver a tecnologia muito no fun, no gozo. O ensino não presencial deu-lhes uma ideia de que a tecnologia também é um instrumento de trabalho, também é um instrumento de aprendizagem. É claro que se fizeram muitas asneiras, não é? Também. Mas reparem, essa história de se fazer as asneiras também não é típico do ensino não presencial. Se eu pudesse ver 20 aulas, certeza que encontrava muitas asneiras, com e sem tecnologia. Isto é, se nós pudéssemos, a sala de aula normalmente é uma caixa negra, mas se pudéssemos observar, este é outro aspecto também do ensino à distância que eu achei peculiar, que é, tornou transparente a atuação do professor. E apesar de algumas críticas dos pais, aquilo que mais vimos foram elogios à atitude e ao esforço que os professores fizeram. E, portanto, acho uma profunda injustiça para os professores que, de repente, aquilo que era uma solução e que era uma solução de emergência se transforma numa espécie de parente pobre ou de desgraça que se quer mandar para... Finalmente, e para terminar, que eu acho que já esgotei os meus 5 minutos. Mais um minuto. E tu tens mais uma provocação, outra, portanto... mas a última ideia tem a ver com o facto de se pensar que é preciso um plano ministerial para recuperar aprendizagens. É uma ideia peregrina. Reparem, o Luís esteve à frente de um agrupamento de escolas, sabe isso também, sabe isso melhor do que eu. E eu penso que teve o tempo suficiente para saber, para poder confirmar, que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas inclusive, foram-se apurando os processos e os métodos escolares de recuperação de aprendizagens. E há os mais diferentes métodos.
Há sistemas de monitorização, há as escolas, a maior parte das escolas têm sistemas para recuperar os alunos que não aprendem, por razões mais diversas, e porque existem inúmeras razões para não aprender. O ensino funciona com a maioria dos alunos, mas há sempre uma franja de alunos que não aprende. E não, acreditem, a questão do acesso à tecnologia é o menor dos problemas. A maior parte das vezes, e de acordo com o que diz a ciência, o problema põe-se, diríamos que, na mochila que o aluno traz do seu contexto familiar. E é uma mochila que não é de instrumentos, é de atitudes e valores perante a escola e perante o conhecimento. De alguma maneira, as famílias, ao diminuírem a escola, ao diminuírem os professores, ao diminuírem a leitura, por exemplo, subestimarem a leitura, ou ao subestimarem as habilitações académicas, o que é que criam? Criam no aluno uma desmotivação para a escola. Enquanto que as famílias que promovem o conhecimento, valorizam inclusive desde pequeninos os atos cognitivos da aprendizagem das crianças, têm crianças que desde pequenas valorizam a aprendizagem e o conhecimento e, portanto, têm uma atitude mais motivada para a escola. Quero também dizer que os professores não são inocentes nisto. Os professores podem alterar essa estrutura motivacional. Já estás a entrar na próxima questão, António. Então fico por aqui. Foi a ligação perfeita e, portanto, é exatamente isto. Nós tivemos neste primeiro momento, neste arranque deste webinar, exatamente a ter uma perspectiva, a perceber o que foi. E é importante, nós não podemos ignorar o que foi e já percebemos que há perspectivas diferentes, há entendimentos diferentes, porque também o que se costuma dizer é que nós tendemos a ver aquilo que temos como exemplo, que temos como facto pela frente e, portanto, e a experiência de muitos professores, de muitas escolas foi diversa, dos pais também foi muito diversa, dependendo daquilo que foi implementado, mas considerando tudo isto e todas os vossos contributos, extraordinários contributos, eu agora gostava de deixarmos o que se fez ou não se fez e o que está a ser feito e o que precisa de ser feito. Eu acho que, neste momento, o que as escolas precisam, os professores e os pais, e todos precisamos de ouvir, é o que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito, e aproveitando, obviamente, as vossas experiências, o vosso conhecimento, as vossas reflexões, o que é que as escolas, já hoje, já esta semana, já na semana passada, agora que estamos em velocidade de cruzeiro, digamos, para o fim do ano, dentro do que é possível, tentarmos perceber, muito bem, já sabemos o que foram umas coisas que correram bem, outras não correram bem, outras estão empoladas, outras não estão, mas com tudo isto, muito bem, e agora a escola, depois do EAD, vai existir como, deve ser como, terá que ser de que forma, como é que serão os professores, como é que serão as aulas, como é que serão as escolas, o que muda, e era nesse sentido de futuro presente, não será propriamente o futuro, não estamos a falar para setembro, mas perspectivando também que a partir do próximo sábado já retomamos, isto é, deixa de haver um estado tão fechado da nossa situação, da nossa vida social, digamos assim, e passa a ser alargado. Filinto, a escola depois do EAD vai ser uma escola sem EAD ou vai ser uma escola com outro EAD que não aquele que tivemos até agora? O que é que tu perspectivas? Bom, eu ouvi, enfim, muitas coisas, eu algumas concordo com a parte que disseram os colegas, outras não concordo. Eu queria aqui alertar todos os presentes que o ensino remoto de emergência chegou, portanto, a Portugal, ao ensino superior, por reação. Senão não existia, ninguém falava dele. Ou seja, não deve ser nada. Eu não estou a diabolizar mais uma vez, estou até a provocar. Estou a ser mesmo provocador. Vamos cá para isso. Se fosse algo muito fantástico, o ensino remoto de emergência chegava ao nosso país, como diz o António Rodrigues, já está implementado em alguns países há alguns anos, portanto, por ação e não por reação. Depois também, sem dúvida nenhuma, que se não fossem os professores, pelo menos das escolas públicas, em suas casas, com os seus computadores, com a sua internet, com a sua eletricidade, com certeza que nós não tínhamos qualquer espécie de ensino remoto de emergência. Não tínhamos. Esqueçam.
Não tínhamos. Isso, eu penso que isso transitando para as escolas de agora, como é que perspectivas, o que as escolas estão a fazer, porque as escolas já estão a fazer, não tiveram à espera, mas era exatamente, concordo muito com aquilo que disse o Marco Bento e o António Rodrigues, que devemos aproveitar, portanto, os instrumentos de trabalho que fomos conhecendo e que não conhecíamos. Eu peço desculpa, eu não sabia há um ano o que era um Zoom, peço desculpa, se calhar todos sabiam, eu não sabia. Depois, na minha parte não sabia, portanto, eu agora sei. Ou seja, devemos aproveitar, estou a dar um exemplo, devemos aproveitar os novos instrumentos de trabalho e trazê-los para a escola. Isso eu acho que sim. E também, falaram um bocadinho, e Luís, também pensando já no futuro, e no futuro de imediato, as escolas públicas portuguesas não estão à espera de nenhum plano ministerial para recuperar, para consolidar ou até para realizar algumas aprendizagens. Não, já estamos a fazê-lo. Nós, escola pública, já estamos a fazê-lo com os parcos recursos humanos que temos. Mas vamos pedir ao Ministério da Educação, na minha opinião, de facto, mais recursos humanos, nomeadamente ao nível de professores, através do reforço do crédito horário, nomeadamente ao nível também dos técnicos e especializados, porque aquilo que nos dizem os professores é que os nossos alunos, no ensino à distância, alguns não progrediram, e até temos situações em que eles regrediram, nomeadamente ao nível da leitura e escrita. É aquilo que nos dizem os nossos professores. E isto não nos pode levar a fazer como faz a avestruz, a meter a cabeça na areia. Temos que reagir. E, portanto, quero dizer-vos que a escola pública portuguesa, neste momento, já está a reagir, embora saibamos que o Ministério da Educação, e, portanto, está a elaborar uma série de diretrizes que irá facultar às escolas, que eu espero que passe pelo reforço dos recursos humanos, portanto, como eu disse, ao nível de professores e ao nível de técnicos especializados, nos próximos 2 anos, este plano penso que terá 2 anos, será até 2023, para de facto podermos recuperar, podemos consolidar, podemos realizar as aprendizagens que não foram conseguidas pelos nossos alunos. Isto aqui não é nenhuma crítica aos professores. Isto aqui, o que pode ser entendido, é como uma crítica ao ensino remoto de emergência, não aos professores. Esses deram um máximo, não podiam dar mais, como todos sabemos. Eu julgo que todos percebemos, porque temos mais do que exemplos próximos ou mais longe de tudo o que aconteceu e percebemos isso, e de facto a preocupação agora é com esse regresso, e Filinto, já explicaste algumas situações organizacionais e que as escolas obviamente não estão nem nunca estiveram à espera que viessem resolver os seus problemas. As escolas obviamente agem e não estão apenas à espera que lhes seja dito o que têm a fazer, mas e agora passava para o Marco Bento um bocadinho nesta linha. Luís, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Concordo com o que disse também o António Rodrigues e o Marco Bento, que deem autonomia às escolas para nós podemos aplicar aquilo que eu acabei de dizer, este reforço de recursos humanos, que não façam um fato e atribuam esse fato a todas as escolas. É uma grande asneira. Temos que ter autonomia. Muito bem, obrigado, Filinto. Marco, nesta perspectiva e pensando a escola que temos e que já estamos a trabalhar e que temos que fazer, na tua perspectiva, o que é preciso fazer? Isto é, falemos aqui um pouco da questão da pedagogia com os recursos digitais e de que forma é que isso pode dar um contributo positivo na escola. Digamos, estão a ouvir-nos, os participantes estão a ouvir-nos, eu depois tenho aqui algumas questões que já foram colocadas que eu irei fazer chegar, mas na tua perspectiva, explicando de uma forma rápida dentro do possível, pedagogia e essas aplicações, esses recursos digitais, como é que eles entram na sala de aula física, como é que eles entram na sala de aula física onde os alunos estão neste momento? Bom, nós temos um plano de transição digital a ser executado, ou pelo menos, está a ser implementado, em diferentes velocidades, mas está a ser implementado, e que se baseia muito, e que aquilo que se ouve muito também, é falarmos muito dos recursos. É evidente que, e eu tenho que reforçar isso, e concordo com aquilo que já foi dito aqui, nós não podemos jogar futebol sem bola, não é? Portanto, precisamos ter a bola, senão não é futebol, é outro desporto qualquer. Portanto, isso é evidente que tenho que ter recursos para poder trabalhar, porém,
eu depois de ter a bola posso estar a jogar na Liga dos Campeões ou estar a jogar na terceira divisão, não é? Não me desprezando, mas não é a mesma coisa. Portanto, eu tenho que saber agora o que é que eu faço com aquilo. E saber o que é que faço com aquilo, parece-me que é aí que reside neste momento o problema, isso é a componente pedagógica, ou seja, falar em digitalização da escola é até uma palavra que eu não gosto, porque digitalizar parece-me que é só transferir de um lado para o outro, mas fazer a mesma coisa. E nós precisamos, na realidade, o plano devia ser um bocadinho mais profundo do que isso, devia ser um plano de transformação pedagógica. A transformação é um bocadinho mais toda ela muito mais profunda, porque isto tem muito que ver com a forma de ensinar. E a forma de ensinar, se nós pensarmos que de março para cá, do 1º de março, não é? De há 2 anos, aquilo que nós fizemos, usando até os modelos de uso de tecnologia nas escolas, que é conhecido, o modelo do Ponte Dura, que fala, há um primeiro passo, para quem nunca usou, aliás, para quem não ouviu falar do Zoom ou outra plataforma qualquer, como o que o Filipe disse, é evidente que eu tenho que primeiro perceber tecnicamente como é que é feito. Portanto, esse caminho foi feito, muito dele, em autoformação ou em grupos de ajuda, etc. Portanto, houve muita autoformação por parte dos professores, muito apoio dos centros de formação até nesse âmbito. Porém, é curto. Neste momento é curto, porque eu conheço tecnicamente como é que funciona, mas falta agora, neste momento, nós pensarmos muito bem o que é que eu faço do ponto de vista pedagógico e quais são os modelos pedagógicos que me ajudam. Por isso é que o ensino à distância não é um ensino de remota emergência, porque sendo de emergência, por isso é que ele não é pensado, acontece. Quando é algo pensado, aí sim até podia ser um ensino à distância. E nós temos modelos hoje que podem ser usados com tecnologia, onde aquilo que nós defendemos, aquilo que eu defendo, é modelos híbridos. E o modelo híbrido implica estar no ambiente presencial, mas conjugando isso com ambientes virtuais de aprendizagem, enriquecidos por tecnologia. Nós não podemos, neste momento, guardar tudo aquilo que aprendemos, as mesas digitais e etc., tudo aquilo que foi comprado pelo bolso de muitos professores, e agora guardá-los na gaveta. É o momento de os usar. É o momento de... Agora, precisamos ter uma escola equipada e com infraestrutura que permita fazer isso. Precisamos de ter um suporte muito grande do ponto de vista da formação pedagógica. Parece-me que é aí que está neste momento a nossa grande falha, para não repetirmos erros do passado, onde já tivemos imensos projetos a decorrer no nosso país de 1 para 1, que depois acabam por morrer exatamente por ser um foco muito grande no digital e não na componente pedagógica. Portanto, nós temos hoje modelos que importa conhecer, aliás, a escola virtual tem já o ciclo de formação onde explica como fazem esses modelos. É evidente que isto levava-nos a outra conversa, que é pensar também os modelos de formação de professores, que também parecem que são curtos para aquilo que é preciso hoje. Fazer oficinas parece-me que é demasiado curto para aquilo que era preciso implementar no sistema educativo, porque isso depois está também diretamente ligado com a avaliação dos professores. Enfim, portanto, leva aqui a outras conversas, mas parece-me que aqui eu gostaria que aquilo que houvesse, na realidade, era um plano de transformação pedagógica. Transformação pedagógica, bom. Muito obrigado, Marco. E agora passando para o António também e ligando esta situação, mas eu ia-lhe lançar também uma provocação, que não sei a opinião dele, mas terei todo o gosto de saber. Em vez de falarmos de um plano de transição digital, não devíamos falar antes de um plano de integração digital? Não seria mais perceptível o que é que se pretende com o digital? Que será não transitar uma escola analógica para uma escola digital, mas integrar o digital, integrá-lo no dia-a-dia, naquilo que é a norma. E sei que tu tens trabalhado imenso estas questões do digital, da formação em investigações e não só, e no teu trabalho dia-a-dia. Será que é necessário, como o Marco referiu, e havendo também este plano de transição digital, e há um plano de formação que também está a ser implementado, será que é este o momento que se vai conseguir essa integração do digital nas escolas, em vez de uma transição do digital? Luís, eu sinceramente, Luís e colegas em geral, eu nunca gostei do termo transição. E não gosto do termo transição porquê? Porque fico sempre aterrorizado a pensar, será que eu para transitar tenho que voltar a colar os testes com fita cola e ir à fotocopiadora? Porque, reparem, o transitar significa que se vai de um estado para o outro, ou que se vai de um local para o outro. Transitou. E, efetivamente, reparem, nós já tivemos não sei quantos planos de abastecimento informático. Iniciamos com o Minerva, depois tivemos o Nónio, depois tivemos o PTE, depois tivemos os portáteis na escola, e portanto, de alguma maneira, ao longo destes anos todos tivemos inúmeras ações de formação de professores, muita formação contínua, alguns programas de abastecimento,
E, portanto, nesta altura, em 2021, falar-se em transição digital, parece-me que o termo transição não é o adequado. Eu preferia claramente que fosse aprofundamento, que fosse desenvolvimento, que fosse integração, que fosse outra coisa qualquer que não transição. Até porque dá uma ideia de que a tecnologia tem uma evolução por estádios, isto é uma espécie de escada que eu vou subindo, vou transitando de nível. Aliás, essa ideia de nível hierárquico do uso da tecnologia, que está presente no plano atual, é uma coisa que também me faz pele de galinha. Porque as coisas não são assim na vida, não são assim na tecnologia, não são assim nunca. Não há fronteiras entre níveis de proficiência. Eu posso ser muito proficiente, por exemplo, a trabalhar com algo, imaginem, bases de dados, mas ser um perfeito ignorante, por exemplo, de plataformas LMS, ou vice-versa. E mais, eu posso ser muito proficiente numa plataforma LMS, por exemplo, imaginem, eu sou muito bom com o Moodle, e ser um perfeito ignorante, por exemplo, com o Classroom ou com o Office 365. E chegar a essa conclusão quando mudo de escola. E, portanto, a proficiência digital e as competências digitais têm a ver com o contexto e com as necessidades de cada professor. E, portanto, também não gosto, sinceramente, do transição digital. Não gosto do termo e, em termos de estratégia, elas seguem mais ou menos as estratégias do PTE, a formação top-down. Penso que os centros de formação, e o Luís é diretor do centro, saberá isso tão bem como eu, tem alguma abertura para uma contextualização, para uma apropriação da formação pelas escolas, mas efetivamente é um modelo top-down que eu antes preferia pensar ao contrário. Isto é, sinceramente, antes preferia que o Ministério da Educação tivesse adotado um modelo, fosse o que foi adotado, o DG Pompidou, e nós, nas escolas, e com as escolas e com os professores, fizéssemos a sua apropriação e a sua adaptação e partíssemos daí. Isto porque penso que muitas vezes a formação falha, e eu agora vou citar um autor que gosto muito, porque é pensada como algo a fazer aos professores. Isto é pensada na ótica que os professores são seres com defeito, que precisa de ser corrigido. E a formação é apresentada como uma espécie de uma panaceia, de uma pomada milagrosa, que vai tornar os professores capazes de fazer as coisas que os gurus e que os nossos dirigentes acham. E, portanto, eu não acredito nesse tipo de abordagem, acredito muito mais numa formação de professores que, de alguma forma, seja algo a fazer por eles e com eles. Portanto, o que envolve aqui muita apropriação, porque quem é que sabe melhor qual é a formação que precisa do que o próprio professor? Portanto, de alguma maneira, revejo-me nas críticas a ideia da transição. O que é que as escolas precisam, na minha opinião? Precisam de estar digitalizadas, isto é, não é digitalizadas no sentido do termo, as escolas são espaços humanistas por natureza, mas precisam de ser apetrechadas. E precisam de ser apetrechadas, na minha opinião, com equipamentos, nomeadamente a renovação dos equipamentos das redes das escolas, mas também e fundamentalmente com serviços. Isto é, há aqui uma ideia, o Filinto, não sei se concorda comigo, mas as escolas têm uma autonomia, é uma espécie de autonomia contra ela. Isto é, as escolas podem decidir, mas a seguir têm a inspeção em cima para verificar todos os espacinhos. Eu um dia destes vi um vídeo maravilhoso dos diretores de escolas da Finlândia, em que eles diziam que o princípio da relação na Finlândia entre a administração educativa e as escolas era o princípio da confiança. E, portanto, não havia aqui concursos nacionais para comprar internets, nem para comprar computadores. As escolas eram financiadas, o seu diretor da escola escolhia o melhor fornecedor de serviços ou o melhor fornecedor de equipamentos e, se não se estivesse satisfeito, encerrava o contrato e ia para outro. Nós criamos aqui um modelo muito complicado, que é, as coisas são negociadas a nível nacional, mas quem tem o serviço é a nível local. O Luís teve uma escola, sabe muito bem isso. Isto é, quem contratou o serviço não fui eu como diretor, quando ele era diretor de escola, ou o Filinto. Nestes casos, os serviços de internet, etc. Quem contratou foi o Ministério. O que significa que a moralidade ou a autoridade do diretor de escola para rescindir um serviço e comprar outro é nula. Não o pode fazer simplesmente. Não foi ele o titular do contrato. E, portanto, na minha ideia é que a escola não se pode esperar que se façam nas escolas, que se continue a, diríamos que a potenciar esta revolução que houve
no ensino não presencial, muitas pessoas experimentaram coisas que nunca experimentaram, muitos alunos o fizeram, e óbvio que muitas destas experiências podiam ser agora mobilizadas para o ensino presencial assistido pela tecnologia. Mas para isso é preciso que haja tecnologia na sala de aula. Nenhum professor vai pensar, isto é, nenhum professor pode planear à noite, na noite do dia anterior, uma aula com tecnologia, se não sabe se vai ter internet ou não na sala de aula. E nós sabemos que isto é uma realidade. Sim, sim. A insegurança, isto é, eu não saber o que é que vai acontecer na minha sala de aula. Depois também, diríamos que a acessibilidade. Se eu tiver que gastar metade da minha aula para usar a tecnologia, quando com o manual, 5 minutos depois, os alunos estão focados, eu uso os manuais. Sejamos, isto é, as pessoas funcionam para otimizar a aprendizagem e, portanto, não sacrificam meia aula para ter o digital presente na sala de aula, porque não faz sentido, porque, ainda por cima, é meia aula em que o professor está num profundo stress, com os pontos aos saltos, e estamos a falar de miúdos, não é? E, portanto, de alguma maneira, há aqui houve aqui um lapso, ou houve uma má interpretação, mas estranho não haver, neste momento, um plano de modernização das escolas, e que os diretores não conheçam um plano de modernização das escolas, em particular quando o Ministério pede às escolas que façam um plano de desenvolvimento digital, o PAD. É um paradoxo, isto é, mandem-me cá o PAD, mas nós não sabemos, nós não temos nada, nós não sabemos o que é que nos vamos dar, não interessa, façam um PAD. Repara, isto não faz sentido e eu queria realçar aqui, por um lado, a questão da autonomia. Mais 30 segundos, senão a autonomia real dos diretores, queria salientar isso, e queria salientar outra questão que tem a ver com a emergência cada vez maior da necessidade de serviços e não de equipamentos. Isto é, as escolas podem receber equipamentos, se não tiverem serviços para os manter a funcionar, lá voltamos nós ao velho problema. E fico-me por aqui por respeito e disciplina. Muito obrigado, António. São questões absolutamente fundamentais e aquilo que estás a colocar, obviamente, são preocupações de quem tem que estar na escola todo dia, como é óbvio, são situações verdadeiramente problemáticas e que urge também obviamente, acautelar. Mas eu ia colocar aqui algumas questões também dos participantes, senão estamos só a falar entre nós, sem também ouvir. E eu gostava de colocar uma questão que foi a Helena Rocha que apresentou e que é uma questão que eu penso que é complexa, mas é importante e aquilo que eu colocava esta questão até para o Filinto, porque tem a ver também com aquilo que ele disse, que as escolas não estão à espera de planos para resolver os problemas. Ela coloca aqui, a Helena Rocha, a perguntar qual o grau de exigência pedagógica a pedir aos alunos e aos encarregados de educação, e a respectiva avaliação formativa e sumativa, isto é, após este tempo de ausência física, psicológica e emocional, isto é, como é que se pode contrabalançar, porque ainda não falamos aqui, quer dizer, afloramos, mas não falamos totalmente, esta questão do estado emocional em que todos estão neste regresso, e de que forma é que se pode, até onde é que se pode exigir, o que é que se pode fazer, onde é que se pode esticar a corda relativamente aos pais, aos alunos e aos professores. Com certeza será algo que as escolas já discutiram, já trabalharam, os pedagógicos, e de certeza que tens, neste aspecto, uma palavra para dar de despreocupação, se for possível. Sim, eu até estaria essa questão também aos professores. Nós estamos a focar muito o assunto, e é importante falar dos alunos, mas esquecemos de alguém que eu acho que nós temos que cuidar, são dos professores, que têm muitas turmas, que têm centenas de alunos, que trabalham muito mais do que as 35 horas. Em relação aos alunos, no caso concreto, eu, no início, quando vocês estavam a falar da recuperação, da realização e da consolidação das aprendizagens, eu também acho, em virtude daquilo que está presente nesta questão, nós achamos que no próximo ano, exemplo que já aconteceu este ano, o Ministério da Educação, obrigatoriamente, terá que reforçar o número de técnicos especializados a colocar nas escolas. Estou a falar de psicólogos bastante importantes, sobretudo nesta altura, assistentes sociais, educadores sociais, terapeutas, etc. Nós também na escola pública, respondendo também a esta questão de uma forma também direta, estamos preocupados com este tipo de situações, fazemos algumas sinalizações, quer para o nosso CEPO, quer depois, se for necessário, para os centros de saúde, mas é evidente que estes alunos têm que ser acompanhados, portanto, também em virtude do resultado dos constrangimentos que foi estar em casa, estar à distância, estar muitos dias, estar dezenas de dias afastados do lugar que eles adoram, que são as escolas, do lugar que eles tinham já muitas saudades, que são as escolas,
permanecendo fechados, portanto, em suas casas. E muitos deles, sabendo-se lá, nós sabemos, as condições que tinham lá em casa. Muitos não tinham condições lá em casa, como nós sabemos, e eu quero dar aqui aquele exemplo de que neste ensino à distância não chega só ter um computador, não chega, é preciso ter condições ambientais, físicas e materiais para ter um ensino motivador, portanto, em suas casas. Mas penso também que nos devemos direcionar, o nosso cuidado tem que ir muito para os nossos professores, para quem está nas escolas todos os dias, de corpo e alma, e às vezes nós esquecemos. Eu quero aqui agradecer muito aos professores, e tu, Luís, disseste muito bem no início desta sessão, é verdade, deu-se em todo lado. Obrigado, professor. Aliás, quero dizer-vos, se vierem aqui à minha escola, eu sou de Gaia, tenho muito orgulho em dizer que sou de Gaia, fica do outro lado, portanto, do Rio Douro, na outra margem do Rio Douro. Na minha escola tenho ali um grande outdoor, um enorme outdoor, depois posso partilhar convosco, que diz obrigado, professor. É um simples reconhecimento, não do diretor, não da direção executiva, mas eu acho que é de toda uma comunidade escolar, e como disse o colega António Rodrigues, isso eu acho que é ponto assente dentre os pais, e dentre alguns pais que não reconheciam ainda, até ao momento, o que é ser professor e os constrangimentos que tem a nossa profissão. Portanto, eu também queria agradecer muito aos professores, já o fiz aos professores do meu agrupamento, mas tenho também necessidade, porque eu sou presidente de uma Associação Nacional de Diretores, de agradecer muito aos professores das escolas públicas e também das escolas privadas o trabalho que tem sido feito. Muito obrigado, Filipe. E agora uma pergunta do Fernando Mendes e que eu vou colocar para o Marco Bento, apesar de já ter sido respondido em parte, mas a pergunta é: o ensino presencial e o ensino à distância futuramente não se podem complementar? Com os programas atuais, será possível recuperar as aprendizagens essenciais não adquiridas durante o confinamento? Eu tinha-me esta segunda parte da pergunta, é, com os programas atuais será? Já houve uma resposta que tu já deste, mas eu acho que era uma questão importante desenvolver um bocadinho mais na tua resposta. Sim, a questão dos programas, olhem, aliás, até vem ao encontro daquilo que me estava a dizer, do agradecimento aos professores. Esse agradecimento, mais do que colocarmos este agradecimento do público e dar esse reconhecimento que é evidente que sim, e que todos o fazemos, é aprovar na Assembleia da República a redução das turmas, não é? Que já, pela segunda vez, que não é aprovado. Portanto, isso é o melhor reconhecimento que se pode dar. Ou eventualmente, reestruturar, ouvir os professores que estão diariamente dentro das escolas, que dizem que temos programas obesos, que reconhecem diariamente as dificuldades que têm para trabalhar. Isso, o reconhecimento passa mais por aí do que muitas vezes pelas palavras que hoje vamos generalizando. E, deste ponto de vista, quando olhamos para os programas que nós temos, a pergunta que nós temos que fazer é: os programas que temos, se aquilo que nós queremos na realidade é cumprir com o programa ou que o aluno aprenda esse mesmo currículo? E eu acho que nós estamos aqui num dilema. Por norma, como a escola é uma escola burocrática, mais uma forma de ajudarmos os professores é arranjar uma forma de desburocratizar, era eventualmente nós não cumprimos o currículo, porque para cumprir é muito fácil, é só sumariá-lo, mas acima de tudo garantir que o aluno aprenda. E para ele o aprender, não é? Nós precisamos ir ao ritmo do aluno, não ao ritmo do professor e ao ritmo daquilo que nós neste momento temos na nossa escola. Portanto, para que essas aprendizagens possam ser adquiridas, como disse o António, para ela ser significativa, eu tenho que colocar o ensino do outro lado. Ou seja, eu tenho que colocar todo o peso daquilo que acontece na relação pedagógica, na intencionalidade pedagógica entre professor e aluno, do lado do aluno, de modo a que ele aprenda ao seu ritmo. Não esqueçam que, pegando numa frase famosa do professor Mike Sharples, que diz que não se deve ensinar aquilo que o aluno pode aprender por si. E muitas vezes é confundido como sendo o aluno aprender sozinho, não é? Não é aprender sozinho, aprender por si não significa que o professor está ausente. Significa que é olhar para o currículo e permitir que alunos possam aprender de outras formas, fazendo outro tipo de fusões, para poder realmente fazer esta integração com o digital, porque vai naturalmente acontecer. Se eu fizer uma abordagem através desse modelo, naturalmente o digital vai entrar. Eu não tenho que explicar a um aluno, quando eu dou uma tarefa para ele cortar uma folha, eu não lhe explico que ele tem que ir buscar uma tesoura para cortar, porque ele sabe qual é a ferramenta que vai usar. Então não tenho que lhe dizer assim: vais buscar a tesoura
Alguns dizem, eu sei que sim. Mas não, ele sabe, ele tem essa consciência que para fazer aquela tarefa precisa de usar uma determinada tecnologia. Portanto, para eu aprender, para eu fazer uma pesquisa, eu posso usar diferentes tecnologias. Eu posso ir à biblioteca, eu posso entrar numa base de dados para fazer uma pesquisa online. É garantir que esse modelo híbrido, com o máximo de equilíbrios possíveis, possa acontecer dentro de uma escola. O passo, penso que tem que ser esse, de aceitar tudo. Acima de tudo, aceitar tudo. Muito obrigado, Marco. Agora para o Dr. Rodrigues, uma pergunta da Ana Isabel Santos, e que é extremamente interessante e também vai dar nesta questão do digital, não é? E pergunta então à Ana Isabel Santos: parece que estamos constantemente on, o que começa a ser esgotante. Onde está o botão off? Pergunto eu. António, onde é que está o botão off do digital, que todos sabemos que é importante, mas onde é que estará esse botão off? Será no regresso à sala de aula geograficamente determinada? Quer dizer, eu quero acreditar... Pronto, para responder no tom da pergunta, eu diria que um bom off, por exemplo, é um livro. De papel, já agora, não um e-book. E o outro bom on é deixar o telemóvel em casa e ir dar uma volta nas redondezas, apreciar a natureza e as flores. Agora, eu não concebo, e tenho feito um esforço, não pessoalmente, mas profissionalmente, inclusive um esforço, para que a tecnologia continue a ser usada em contexto de exploração da natureza. Temos aplicações de percursos referenciados e etc. Muito engraçadas, e temos feito algum trabalho engraçado a esse nível. O off, para mim, existe na medida em que muitas vezes nós queremos desligar, em termos de contexto de ensino e aprendizagem, no contexto das escolas. Há uma realidade que eu partilho convosco. Durante uns 3 ou 4 anos, eu fiz uma profunda revisão da literatura sobre o uso da tecnologia em contexto de aprendizagem e cheguei a esta conclusão. Todos os pilotos dão bons resultados, todas as generalizações são um fracasso. Isto é, um trabalho com uma escola, com um grupo restrito de professores, normalmente é um sucesso, dá indicações ótimas para continuarmos, e depois, quando se generaliza a todos os professores, aquilo muitas vezes é um fiasco completo. E isto tem a ver com uma coisa que tem a ver com a diversidade da classe docente. Nós temos professores que não se sentem confortáveis a dar aulas com instrumentos digitais, e temos professores que adoram o digital e são entusiastas e só surge uma appzinha nova, são os primeiros a usar, são os primeiros a experimentar, gastam horas da sua vida a treinar e a fazer recursos e etc. Agora, e depois há aqui as lógicas do anti. Isto é, há muita gente que não é suficientemente delicado com os colegas que não usam o digital. Eu normalmente sou. Porque eu acho que não há volta a dar. Quando se generaliza um projeto, nós temos que pensar que ele era generalizado para todos os professores e não para só alguns professores. E cá entre nós, já vi aulas divinais com quadro preto e conversa, o chamado Talk and Shock, e já vi completos desastres pedagógicos enterrados em bits e bytes. E, portanto, já vi das duas coisas, e como a ciência nos diz que a única coisa que faz a diferença não são os instrumentos, nem sequer os métodos, são os professores, é o professor que faz a diferença, não é a metodologia ou os equipamentos que usa. Eu acho que o off deve ser sempre uma opção. Deve ser sempre uma opção no ensino também. Muitas vezes, reparem, faz sentido que se opte pelo analógico. Em particular, quando é o analógico que tem que ser percebido. Reparem, é óbvio que se eu noto, e agora vou para a área da matemática, não sei se alguém é de matemática, mas se eu noto que os alunos têm dificuldades em processar grandezas de distâncias e de processar relações entre distâncias e ângulos e etc., o melhor que eu tenho a fazer é dar-lhes uma fita métrica e ir dar uma volta em torno da escola e ver os edifícios e as sombras e as árvores. Não é passar horas e horas para arranjar uma aplicação da realidade virtual que lhes permitam ver virtualmente isso. Aliás, eu um dia destes estive a brincar com uma aplicação de realidade 3D que fazia ver os cubos, os sólidos geométricos. E nós lá no centro temos uma série de caixas com sólidos geométricos de plástico. E depois-me a refletir, o que é que será preferível? O aluno ter um cubo na mão e rodá-lo, e apalpá-lo, e senti-lo, ou ter uma aplicação de realidade virtual onde vê o cubo a rodar.
O que é preferível? A experiência real ou a experiência simulada da realidade virtual? E concluí que a experiência real é muito mais, diríamos que, tangível, muito mais interessante que a virtual, e por uma razão muito simples. Nós nunca aprendemos apenas o conteúdo. E isto no ensino à distância foi fundamental. Nós, quando aprendemos o conteúdo e o instrumento que é utilizado para nos dar o conteúdo. Se eu estiver a aprender matemática com uma determinada aplicação, uma parte do meu esforço vai para a aplicação, a outra parte do meu esforço vai para a matemática. E, portanto, quando se usa a tecnologia, há sempre uma carga cognitiva que é usada pelo aluno para entender a tecnologia. E normalmente é subvalorizada. Normalmente as pessoas acham que os miúdos estão para tudo. Isto é, são poços infinitos de aprendizagem desde que seja tecnológico. Não é nada assim. Não é nada assim, porque na natureza humana nós temos um limite. Ponto. E quem tem trabalhado muito nisto é um autor chamado Swiller, e inclusive, há estudos científicos que demonstram que, em algumas circunstâncias, é preferível que seja usado o quadro negro. Isto porquê? Porque o quadro negro é lento. E o professor, ao desenhar um gráfico no quadro negro, tem tempo de explicar que este eixo é para medir isto, este eixo é para medir isto. Se pegar no gráfico feito e o colocar no ecrã, muitos alunos não têm tempo para perceber aquilo que está a ser visto. E, portanto, de alguma maneira, o digital não é só maravilhas. Eu não acredito que Exato. todos... O equilíbrio. Tem que haver o equilíbrio, não é? E não é uma panaceia. Há efetivamente coisas que aprendemos que têm que ser analógicas. Nomeadamente, aquilo que é essencial e que é a base de toda a aprendizagem. Aprender a ler e escrever. Muito bem, não há máquinas para ensinar a ler e escrever. Há pessoas Obrigado. Que ensinam a escrever. Já estamos uns minutos para além do tempo pré-definido, mas eu não podia deixar de moderar um painel sem vos pedir uma última mensagem de 1 minuto, por economia de tempo, de esperança para quem nos está a ouvir neste presente futuro, vamos lhe chamar assim, neste presente futuro nas escolas e depois do ensino à distância, e pedia o vosso poder de síntese, já ultrapassamos o tempo, mas num minuto, Filinto, Marco e António, por esta ordem, num minuto uma mensagem positiva de esperança para todos os que estão a assistir a este webinar. Filinto, por favor. A minha mensagem, não sei se é de esperança, mas eu quero dizer que estou muito preocupado com o futuro da carreira docente. Nós, nos próximos 10 anos, nesta década, 58% de professores vão jubilar, vão aposentar-se. Os nossos contratados são maltratados, o sistema educativo trata mal os seus professores contratados. Porquê? Porque a 31 de dezembro dá-lhes um pontapé e coloca-os no desemprego, para depois, hipocritamente, ir buscá-los passado 1 ou 2 semanas com horário completo e anual. A minha esperança, e já que o Luís quer uma mensagem de esperança, é que existam indícios de que, de facto, possamos ter professores no nosso sistema educativo, sob pena de regressarmos ao século passado, onde nos anos 80 e anos 90 chegavam às escolas professores sem habilitações, ou com as chamadas habilitações mínimas. A minha esperança é que, de facto, o governo dê esperança à carreira docente, porque nós falamos de alunos, falamos de quadros brancos, falamos de tecnologia, mas sem professores, meus senhores, não há educação. Muito obrigado, Filinto. Marco? O meu desafio é exatamente a gestão do equilíbrio. O exemplo até que, pegando no exemplo que o António referiu, em ter o cubo físico ou o cubo virtual, porque não usar os dois, não é? E até permitir que eles comparem e façam essa articulação. Portanto, o desafio é que as pessoas possam provocar o máximo de experiências possíveis, combinando o máximo de mundos possíveis, para que nós possamos, dessa extração, retirar o melhor da aprendizagem. O equilíbrio parece-me que é a palavra-chave. Não queria deixar de referir que um bom professor, como diz o professor Ruben Alves, será sempre um bom professor se for um professor de espantos, não é? Ou seja, que provoque curiosidade, que provoque todo esse querer saber. E como termo final, a nossa mente é como um paraquedas, ela só funciona se for aberta, portanto é preciso neste momento abrir essa mente. Muito obrigado, Marco. António, para encerrar num minuto a mensagem de esperança. Penso que o Luís e o Filinto são homens do Norte. Eu também sou transmontano, mas já vim para território de Mouros. E, portanto, eu começo por dizer que os professores, em relação a esta questão, estão na antítese do verso do Pedro Brunhosa. Isto é, não precisam de fazer o que nunca foi feito, precisam de fazer bem o que sempre foi feito e o que sabem fazer.
E, portanto, um professor com experiência sabe neste momento, agora, mesmo apesar das máscaras que encobrem os rostos das crianças, sabe neste momento aquilo que foi menos conseguido. Porquê? Porque, até de uma forma informal, sem implicar instrumentos. E, portanto, eu tenho a convicção que esta questão de recuperar é uma questão que os professores estão confortáveis. Relativamente à tecnologia, eu continuo a respeitar muitos colegas que não a usam, mas continuo também a achar muito bem que a usem. E já que estamos em citações, termino com uma citação de um colega que fez parte da primeira equipa do Centro de Competência. Chamava-se Carlos Padana e dizia assim: como em todas as profissões, há bons e maus professores. A tecnologia não transforma maus professores em bons professores, nem bons professores em maus professores. Mas todos, ambos, podem aprender com ela. Podem melhorar com ela. Assim é que é. E, portanto, eu acho que há uma oportunidade de uso da tecnologia de melhoria, mas também não acho que isso seja uma panaceia para, nem que inclusive transforme professores. Penso que aquilo que distingue um bom professor de um mau professor é a capacidade de tocar os alunos. De tocar no sentido de criar ligações. E é nisso que devem estar focados. O resto, havemos de resolver. Eu acredito muito na minha classe, é uma classe generosa, que passa sábados em formação, que não janta para ter formação. Olha que eu tive malta na formação ao mesmo tempo que esperava pela vacina. Sabem o que é isso? Sabem alguém que está à espera de levar uma vacina, que é o terror da vacinação, e está com o telemóvel numa formação online. Eu achei isso... Pronto, achei que delicioso mesmo. É isso que é a minha mensagem. António, muito obrigado. Começamos com calamidades e terminamos com uma mensagem de esperança. Acho que é assim que devemos ter a perspectiva de futuro. Agradeço imenso aos três. Foi um enorme gosto rever-vos online, não presencialmente, que infelizmente não tem sido possível, mas rever-vos e espero que nos encontremos no futuro. Agradeço a vossa participação e a todos os que assistiram a este webinar e desejar que esta escola de presente seja também uma escola de futuro, como todos desejamos. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Zinho. Foi um prazer. Realmente.